Estamos de volta e o Brasil está avançando no uso de uma energia limpa e promissora, o biometano. E a produção nacional vem batendo recordes, mostrando tendências para o futuro. Transformar o lixo urbano em combustível 100% renovável, sem impactar o meio ambiente e ainda contribuir na mitigação do uso de combustíveis fósseis. Essa alternativa já é uma realidade no Brasil. Hoje, o país produz 840 mil metros cúbicos de biometano por dia, segundo a Associação Brasileira do Biogás, a ABiogás. São 11 usinas de processamento no país, a maioria localizada em aterros sanitários. Outras 32 instalações aguardam liberação para entrar em funcionamento. A expectativa é ampliar a produção para 1.400.000 metros cúbicos. Até 2030, o Brasil pode alcançar a meta de produção diária de 8 milhões de metros cúbicos. O lixo produzido diariamente é um grande problema para o clima. Uma vez decomposto ou queimado a céu aberto, libera um metano, um gás 25 vezes mais tóxico que o dióxido de carbono, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. A purificação desse vilão ambiental gera o biometano, um combustível renovável cuja produção reduz a emissão do gás nocivo na atmosfera. Segundo empresas do setor, o desafio é estruturar a produção nacional para aumentar a oferta. O biometano começa a ser gerado em média após 3 anos de acúmulo de lixo. Para facilitar o entendimento de como esse gás é produzido, uma vez nos aterros sanitários, bactérias digerem o material orgânico e produzem biogás, que é purificado para se transformar em biometano, seguindo especificações da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Atualmente, existem no país 2.500 lixões que já deveriam ter sido desativados de acordo com a Lei de 2010, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas muitos municípios ainda usam essas áreas para fazer o descarte inadequado. Ao contrário de um lixão, um aterro sanitário é projetado para evitar a contaminação do solo e realizar o gerenciamento dos resíduos, tornando possível o processamento do metano em biometano. Mas é preciso incentivo para que mais lixões sejam transformados em aterros e então em usinas de biometano. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a ABREMA, Pedro Maranhão, cada aterro sanitário hoje é como um poço de petróleo de combustível renovável. Na opinião de Maranhão, o país tem uma Arábia Saudita de energia limpa. Vamos ver agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Em Pato Branco, a mínima é de 12 e a máxima de 24 graus. Em Francisco Beltrão, as temperaturas são as mesmas, com a mínima de 12 e a máxima de 24. Em Foz do Iguaçu, a mínima é de 16 e a máxima atinge 26 graus. Em Curitiba, a mínima é de 12 e a máxima não passa dos 23 graus. E olha só, estamos no prazo para declarar o imposto de renda e qualquer erro, por menor que seja, pode fazer o seu CPF cair na malha fina. Veja os cuidados necessários para evitar isso. Não é difícil achar quem tem dificuldades em preencher a declaração do imposto de renda. Na hora de preencher os formulários, né, que são várias páginas lá que você vai colocando o rendimento, né, despesa que você teve e o que você tem que declarar. Aí veio a surpresa. Depois, quando veio a declaração para mim aqui, o meu CPF estava inadimplente. Aí, quando fui lá, cheguei, a surpresa que eu tinha que pagar algumas diferenças. Entre os erros mais comuns está confundir despesas médicas, que são gastos com exames, consultas, com gastos com outros profissionais, como nutricionistas, massagistas, que não são dedutíveis. Confundir despesas com educação, que são as mensalidades com escola, faculdade, com outros cursos, como inglês ou curso de informática. Mas existem erros muito mais simples e que também podem levar à malha fina. Erros de digitação na hora de preencher o documento. Outro erro frequente é na declaração dos dependentes. Só um dos responsáveis pode incluir, por exemplo, o pai ou a mãe, mas muitas vezes os dois declaram. Aí é malha fina. Além disso, esse dependente pode ter tido uma renda, como a de um estágio. Essa renda também tem de ser declarada. Por exemplo, ele recebeu R$800 por mês por um trabalho que ele fez, eventual. Se ele fizer essa declaração separada, ou seja, fora da declaração do pai dele, por exemplo, não teria tributação nenhuma. Se o pai continua mantendo ele como dependente, porque sabe que vai deduzir a parcela da pessoa dependente em si, mais o gasto que ele tem com educação, que ele gasta lá com uma faculdade, ele vai pagar 27 meses sobre R$800, não vai sobrar nada. A venda de imóveis também costuma confundir. Se eu tenho um único imóvel e o valor dele, eu faço uma operação até R$440 mil, eu não pago imposto, mas eu tenho que declarar, tenho que demonstrar isso no programa.
Se eu vendo um imóvel, mas na sequência, ou seja, no prazo de até 180 dias, eu adquiro outro imóvel, o que eu gastar na aquisição desse outro imóvel está isento. Outra falha comum é esquecer de declarar um ganho extra, como um trabalho temporário, aluguel de um imóvel e operações em bolsa. Se teve ganho, vai ter imposto. O mesmo vale para ganhos com previdência, especialmente na modalidade VGBL. Das pessoas que fazem uma aplicação em VGBL, por exemplo, é porque eu entendo que ele deveria pensar que eu vou resgatar daqui a 20 anos. Mas, infelizmente, o que acontece é que quando você pede um emprego, precisa de dinheiro, você vai lá, bom, onde é que eu tenho dinheiro? Eu tenho aqui no plano, vou sacar. E aí ele vai sacando aos pouquinhos. Ele saca um pedaço, e aí esse pedacinho, ele vem o informe, ele tem que tributar. Só que às vezes ele esquece, porque não é uma coisa comum para ele. A declaração pré-preenchida pode ajudar, mas a recomendação é conferir os dados. Em todo caso, se houver erro, o contribuinte tem como corrigir até o dia 30 de maio. A Jéssica já pegou o jeito. É só baixar o aplicativo e fazer o lançamento da forma correta. Então, é super importante ver a forma que você lança para não ter problemas e não cair na malha fina. Eu nunca caí na malha fina porque eu sempre fiz os lançamentos corretamente. E ainda falando de economia, uma tendência mostra como o mercado está de olho na população que mais cresce no país, os idosos. Produtos e serviços voltados para este público estão em alta. O perfil etário da população brasileira está em plena transformação. Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que, até 2070, o número de pessoas com 60 anos ou mais vai ultrapassar o de jovens no país. Estima-se que cerca de 37% da população será composta por idosos, o equivalente a aproximadamente 75 milhões de brasileiros. Esse cenário, antes visto como um desafio demográfico, abre hoje espaço para novas oportunidades econômicas e sociais. Com o envelhecimento da população, cresce também o interesse de empresas por um público com demandas específicas. A chamada economia prateada, termo usado para definir o conjunto de produtos e serviços voltados para a terceira idade, ganha força e movimenta diversos setores. Negócios ligados à saúde, bem-estar, mobilidade e lazer têm se adaptado para atender melhor a esse perfil de consumidor, que é cada vez mais ativo e exigente. Segundo dados da Associação Brasileira de Franquias, o setor de saúde, beleza e bem-estar registrou um crescimento acima de 16% no último ano. A alta está diretamente relacionada ao avanço da idade média da população. Um dos destaques do setor é o aumento da procura por cuidadores especializados, serviços de acompanhamento domiciliar e moradias adaptadas, como casas de repouso com estrutura profissional. Empresas na área de saúde, por exemplo, tem se consolidado ao oferecer cuidadores qualificados para famílias que precisam de suporte no cuidado diário com idosos. Esse tipo de serviço se torna essencial em um contexto onde muitas famílias não possuem tempo ou formação técnica para cuidar sozinhas dos seus entes queridos. Além disso, academias e centros de saúde começam a criar ambientes exclusivos para o público acima dos 60, com turmas adaptadas e atendimento personalizado. Essa mudança no perfil da população exige um olhar mais atento e estratégico por parte do mercado. A economia prateada vai além dos nichos comerciais. Ela representa uma mudança cultural na forma de enxergar e valorizar o envelhecimento. Segundo especialistas, com foco em respeito, inclusão e soluções práticas, o Brasil começa a se preparar para viver e lucrar com uma população que envelhece, mas não para. E mudando para a saúde, o medicamento desenvolvido para disfunção erétil tem sido usado como suplemento por quem busca melhorar a performance física sem orientação médica. E os especialistas alertam para o perigo da tadalafila. A tadalafila é uma substância que virou febre nas academias. Sem indicação médica, atletas e frequentadores têm usado o remédio sem orientação e a partir de dicas de amigos ou pela influência da internet. Hoje em dia é vendido normalmente nas farmácias, né? Eu acho que isso deveria ser vendido com a prescrição médica
nas farmácias, entendeu? Porque qualquer pessoa pode chegar na farmácia hoje em dia e pedir o medicamento e comprar, entendeu? Então, as pessoas estão tomando sem saber do risco que pode estar correndo na vida futuramente. Este personal trainer também é contra a Tadalafila, mas ele já soube de casos de uso indiscriminado e prescrição feita de maneira irresponsável. Aconteceu com um amigo meu que é farmacêutico, um médico pediatra fez a indicação para ele fazer o uso do Tadalafila, né? O médico faz o uso, falando para ele que haveria melhoras durante o treino, de rendimento, né? Questão de resultados rápidos. E o meu amigo ficou assustado e eu fiquei abismado porque um médico da saúde, que não era a especialidade dele, indicando para um farmacêutico fazer o uso, né? A Tadalafila é uma substância que tem um uso muito específico. Ela se tornou muito popular entre os jovens e adolescentes porque ela causa um efeito dilatador e dá a impressão de que a musculatura está mais desenvolvida. No entanto, já se considerou que ela traz muitos prejuízos à saúde. Ainda assim, nos últimos 5 anos, a utilização dessa substância aqui no Ceará triplicou. A diretora da Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui no Ceará explica que o uso da Tadalafila é bem específico, sendo indicado como vasodilatador para o pulmão e para o tratamento da disfunção erétil. Por provocar uma baixa na pressão arterial, existem riscos reais para quem não precisa do medicamento. Além disso, o efeito que os jovens esperam não é comprovado. Essa história do uso da Tadalafila veio de estudos que mostraram que o óxido nítrico pode melhorar o desempenho esportivo. E o óxido nítrico é um vasodilatador. Então, as pessoas extrapolaram isso e começaram a usar a Tadalafila. Mas nenhum estudo, não há comprovação científica que mostre que a Tadalafila melhora o desempenho esportivo em qualquer circunstância. Agora atenção ao que vai no seu copo. Um tipo de bebida que se apresenta como café está sendo consumido como um substituto para o café tradicional. Mas o café fake não é considerado alimento. O chamado café fake foi analisado pelo Ministério da Agricultura, que indicou que as bebidas saborizadas investigadas eram compostas por cascas de grão e elementos considerados lixo da lavoura. No início do ano, surgiu no mercado um novo produto, o Pó Sabor Café. Apreendidos em fevereiro, esse café fake passou por análise, que revelou que não tinham grãos de café em sua composição. Pela lei, o café deve ser feito apenas do fruto. A legislação brasileira permite apenas que o café possua até 1% de impurezas naturais da lavoura, como restos de galhos, folhas e cascas e matérias estranhas, como pedras, areia, grãos ou sementes de outras espécies vegetais, como de erva daninhas. Mas é proibido que tenha grãos ou sementes de outros gêneros como milho, trigo, cevada, corantes, açúcar, caramelo e borra de café solúvel ou de infusão. O café fake não pode nem ser considerado uma versão da bebida, já que é feito apenas de impurezas e elementos estranhos. Os tipos de café, como o extra forte e o tradicional, além de conter grãos maduros, aceitam a presença de sementes de frutos que não estavam em seu melhor ponto de maturação, colhidos antes ou depois do tempo ideal. Isso acontece porque a colheita, na maioria das vezes, não é feita de forma manual, mas não significa que esses cafés são ruins ou que fazem mal à saúde. Se eles tiverem um selo da ABIC em sua embalagem, significa que o produto foi certificado quanto à sua qualidade e quanto aos limites aceitáveis de impurezas e matéria estranha. As impurezas podem estar no café de forma acidental, por serem resíduos na lavoura, e por isso não são consideradas fraudes se estiverem dentro do limite permitido. Já os elementos estranhos são adicionados intencionalmente para falsificação e são ilegais independente da quantidade encontrada na bebida. E no mundo dos esportes, a gente traz a lista atualizada dos atletas mais bem pagos da história. Tem atletas de futebol, basquete e até de golfe. Um site especializado divulgou uma atualização da lista dos atletas que mais faturaram na história do esporte, baseado em números de salário, bônus e acordos comerciais. O futebol é sem dúvidas o esporte mais popular do mundo, e por isso a presença de 2 nomes era esperada: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Os craques dominaram as premiações individuais da última década e foram os principais nomes midiáticos do cenário futebolístico nos anos 2010. Mas o futebol não é unanimidade na remuneração dos atletas. Michael Jordan, ícone do basquete, continua sendo o atleta mais bem pago da história, com ganhos estimados em mais de 3 bilhões de dólares na carreira.
Além do sucesso esportivo e financeiro nas quadras, o ala armador tornou-se um empresário de sucesso e faturou ainda mais com isso. Na frente dos astros do futebol, o top 2 é representado por Tiger Woods, do golfe. Californiano de 49 anos, é amplamente considerado um dos maiores atletas com o taco na mão. E fechando o top 3 representando os futebolistas, Cristiano Ronaldo. Confira agora o ranking completo com os valores em dólares. Em primeiro, Michael Jordan, do basquete. Em segundo, Tiger Woods, do golfe. Em terceiro, Cristiano Ronaldo, no futebol. Em quarto, LeBron James, no basquete. Em quinto, Lionel Messi, no futebol. Em sexto, Roger Federer, no tênis. Em sétimo, Floyd Mayweather, no boxe. Em oitavo, David Beckham, no futebol. Em nono, Michael Schumacher, no automobilismo. E em décimo, Kevin Durant, no basquete. E assim a gente encerra o Informe Região de hoje. Obrigada pela sua audiência e companhia. Eu te vejo na próxima edição. Até lá!